pai do Diogo e da Sara. Ele é casado com uma chefe de cozinha, então já sabe aí que ele passa É. bem aí nesse período de isolamento, enquanto a gente vai buscar as receitas pela internet, ele já não tem essa dificuldade em E, casa. inclusive, ela acabou de entrar aí. Eu vi. Um abraço, Débora, seja bem-vinda ao nosso papo. O Lucas, ele é palestrante, né? Ele sempre está falando sobre o relacionamento, né, do comportamento e na família em si, né? Ele, na verdade, o foco dele é na família em si, comportamento de pais e filhos. Uhum. Ele faz treinamentos não só presencial como online. E o cara já lançou uns 3 e-books que são temas que já dá para um bom papo aí, né? Verdade. O birra com como lidar com birra com as crianças, né? Na verdade, o título é Birra como lidar, Uhum. né? O poder do não, né? E o decifre o perfil do seu filho. Então são 3 assuntos já incríveis para a gente tratar como pai, como mãe, né? Pensar sobre isso, isso é muito importante dentro de um núcleo familiar. Sim. E o Lucas nos favorece com isso, né? Além disso, ele sempre está trazendo para a gente aqui lives, assuntos interessantes. O Esdras entrou aí, o Marcão também, sejam bem-vindos. Vida de pai também tá aí, a papaizada toda acordando cedo aí. Não sei por Show de quê. bola. Não sei por que essa palavra. É. Mas antes de passar a palavra para o Lucas, eu queria fazer uma perguntinha antes de você falar um pouco do que é o sucesso em família, Lucas. Mas Uhum. para você, o que é ter sucesso em família? O que é sucesso em família para você? Legal, boa pergunta. Eu costumo dizer que primeiro vamos definir o que que é sucesso, né? Porque sucesso para mim pode ser diferente para você, diferente do outro. É realmente sair daquele padrão do que um grupo de pessoas estão falando que é sucesso, né? E aí logo, então, se eu não alcanço aquilo que aquelas pessoas estão dizendo, eu não tenho sucesso. Então, isso não é sucesso. Sucesso é o que? A vida transformada que você deseja. Ponto. Simples assim. Simples assim. Sucesso é a vida transformada que eu desejo. Com base naquilo que eu estabeleci para mim, com base naquilo que eu entendi da parte de Deus para minha vida, né? Cumprir esse propósito. E o sucesso em família, eu comecei a perceber muitas pessoas querendo esse sucesso a qualquer custo, né? E nessa busca incessante pelo sucesso profissional, financeiro, que é muito bom, né? Eu não estou Sim, querendo dizer que isso é errado, pelo contrário, almeje isso sim, mas o sucesso ele tem que ser em família, porque não adianta eu escalar, né, a montanha e aí, quando eu chego lá em cima, eu olho para trás e eu vi que eu deixei um tanto de coisa. Aí eu tenho que voltar a montanha toda para reconstruir um tanto de coisa. Então, a base do sucesso em família é essa, é buscar a vida transformada que você deseja em família, entende? exatamente. É levando a sua família, que é a base, né? Que é o que não tem preço. Exatamente. Família em primeiro lugar sempre. E eu falava isso até com alguns colegas de trabalho, né? Ah, se isso acontecer, se você precisar ter que ficar até mais tarde. Aí depende de se precisar ficar até mais tarde, porque eu preciso saber como é que a minha família vai precisar, né, do meu suporte. Né? E quando eu falo suporte, não estou dizendo que é só o suporte de que você é um suporte. Mas que quando a gente fala de um núcleo familiar, a gente tem que pensar, olha, aquela família é composta por 4 pessoas. Por exemplo, a família do Lucas aí, é ele, a Débora, o Diogo e a Sara. Então, cada membro desse faz parte dessa família. Então, tem algumas coisas que são decididas em família. Então, eu não posso simplesmente, vou ficar até mais tarde e aí eu não vou falar com ele, e aí não é bem assim. Então, Uhum. quando você fala do desejo para poder alcançar o sucesso, querendo ou não, aí está aquela relação de valores que nós, enquanto núcleo familiar, né, temos com nossa família. Né? O que a gente valoriza aqui? Independente de religião, mas independente de posição social, independente do que você acredita, mas você define um conjunto de valores para você dizer, ó, esses valores aqui são os valores que compõem o nosso núcleo familiar. E aí, se a gente conseguir atingir aí essa meta, a gente está tendo um sucesso, né, em família. Então, bacana, Lucas, você está trazendo. Show. É um conceito tão simples que a gente, quando vê realmente a palavra sucesso, a gente só remete à ascensão financeira Financeira, ou profissional. profissional. E a gente deixa um pouco de lado, né, que o sucesso nasce da família, né? É com a Sim. família que te dá aquela base toda. E olha só Lucas, que legal, só pegando um gancho aqui, esse sucesso, né, que eu defendo, é ter esse sucesso em todas as esferas, e não só em profissional e tudo, porque quando eu cuido,
por exemplo, da minha saúde, eu estou dando de presente para os meus filhos um pai saudável. Sim. Quando eu cuido das minhas emoções, eu estou dando de presente para os meus filhos um pai saudável também emocionalmente. Então, quando eu falo sucesso em família, é pensando exatamente nisso, né? Quais são os meus valores? O que ao subir uma montanha eu não posso deixar de levar comigo? E aí alguns vão falar água, outros vão falar Gatorade, outros vão falar uma corda, né? E por aí em diante. Então, a família, ela tá, vamos dizer assim, na minha mochila, né? Do que eu não posso deixar de levar. E aí essa é a base, né? Do É a sucesso em bagagem que a gente família. carrega, né? A bagagem que a gente Exatamente. carrega, né? É. É, e aí, quando você falou de saúde, né, realmente é uma coisa. Por que que adianta você pensar em todas as outras coisas se você não tem saúde para poder acompanhar a rotina do dia a dia? E aí Uhum. eu acho que você já meio que respondeu um pouquinho, mas você vai falar mais aí, né? Claro. Como é que nasceu esse projeto Sucesso em Família? Por que que você se sentiu fazer, vou fazer um Instagram Sucesso em Família, né, para poder a gente trazer um monte de assunto que envolve o núcleo familiar, mas da onde é que surgiu isso? Como é que foi isso? Tá, legal. Vamos lá, eu fui pai, né? Eu e minha esposa, nós somos pais muito jovens, né? Então, nós namorávamos na época e dos 16 aos 17 anos a gente ficou sabendo que iríamos ter um filho. E aí você pode imaginar, né? Dois crianças, né? Vamos dizer assim, não crianças, né? Mas você me entendeu? Dois muito jovens, né? 16 para 17 anos ali, recebendo aquela notícia e tudo, e a ficha não caiu, né? E foi passando um tempo e tal, e enfim, né? Passamos por vários desafios ali, além dos desafios normais, né? Do início, passamos por vários outros desafios, né? Muita gente comemorando, outras pessoas querendo me matar. E, e aí, ok, né? Foi acontecendo as coisas e tudo. E um certo dia, né? Nós fomos no, como é que fala, gente? Fazer o ultrassom, famoso ultrassom. E aí, quando chegamos lá, né, foi aquela parte que nos surpreendeu de modo geral. A gente chegou lá achando que ia ter lá um mês, 2 meses, né, que o Diogo tava chegando. E aí, quando nós chegamos lá, o médico virou e falou assim: quanto tempo mesmo que vocês disseram que tava? E a gente, né, falou: dois no máximo. Ele virou rindo pra gente e falou assim: amigos, vocês estão de 7 meses. Vocês estão de 7 meses. E ali, imagina só, a gente fez um ultrassom, já sabíamos que iria nascer daqui 2 meses, não fizemos pré-natal, não fizemos nada, já saímos de lá sabendo, né, o sexo da criança, não teve que pagar aquela, como é que fala? Aquele exame de ultrassom super caro para Sou- saber antes da hora, né? Então, enfim, e aí talvez, né, pode estar se perguntando assim, mas como que vocês não perceberam e tal? E aí que tá, nós éramos, né, muito mais jovens e a minha esposa, né, o corpo dela conseguiu disfarçar muito bem, entende? Então, por exemplo, uma coisinha ou outra que ela sentia era longe de pensar que era gravidez. Cara, impressionante, barriga, não teve barriga. E aí o mais legal foi que depois que nós ficamos sabendo, em uma semana aconteceu tudo. A barriga dela pareceu, né, engoliu uma melancia, aquela coisa toda. Por quê? Porque realmente aí a gente consegue ver o quanto as coisas são emocionais também. Sim. Então, quando liberou, ela entendeu, nós entendemos, né, que estávamos grávidos, tudo aconteceu. E aí meu Rapaz, filho nasceu, meu filho, né, meu primeiro filhão nasceu, tá até aqui do meu lado. E ali junto, né, veio os desafios da paternidade e tudo. E quando ele nasceu, eu sempre queria, né, poxa, eu quero ser um bom pai, né, para o meu filho, quero, como qualquer pai que deseja, né, ser um bom pai para o filho e tudo.
E nesse meio termo, eu sentia, né, um sentimento, pô, de incapacidade. Não, será que eu vou conseguir? Pô, será que vai dar certo? Né? E aí o que que eu comecei a fazer? Mergulhei em curso, livro, curso. Mergulhei, cara. Era curso na igreja, era livro, era curso. Ah, vai ter um curso aqui, eu vou, sabe? E nesse meio eu aprendi muitas coisas boas, né? E muitas coisas também que eu não compartilho muito. E aí, com o tempo, né, foi acontecendo tudo, comecei a ter bons resultados, comecei a me sentir mais seguro, eu e minha esposa, para a gente educar filhos e tal, que começou, vinham algumas pessoas, né, amigos, ô Lucas, tal, vem dar uma mensagem aqui para a gente sobre isso, ô Lucas, você tem um conselho aqui sobre isso, sobre aquilo, né, voltado à criação de filhos, e aí eu percebi, falei, poxa, muita gente dessa galera que está me pedindo um conselho, uma ajuda, seja o que for, tem o dobro da minha idade. E aí que a ficha caiu, eu falei, caraca, né? Maturidade não tem a ver com a idade, tem a Não, ver com com o quanto eu me dedico ali para realizar aquilo. E aí, enfim, né, as coisas foi tomando forma, até que veio a ideia, né, de criar realmente um programa, algo mais robusto, né? Vamos dizer assim, dar forma mais para o negócio. Porque antes era aquela coisa muito assim de conselho, né? E aí vai, conversa com um, bate um papo aqui, outro ali. Algumas pessoas começaram a falar, né, Lucas, por que você não vende esse método, né? Essa forma que você faz, é tão legal, dá certo. Aí de início, não era a minha intenção, né? Mas foi caminhando cada vez mais, tomando muito do meu tempo, aquela coisa toda. E aí eu cheguei num ponto, tive que decidir, né? E aí, então eu fui e criei o programa Sucesso em Família, onde eu tenho essa missão de ajudar outros pais. Eu costumo dizer assim, que eu não quero ajudar você, né, e quem está nos assistindo, a criar o seu filho. Talvez seria muita ousadia da minha parte fazer a isso. gente vai moldar, por exemplo, né? Porque cada um tem uma vida e Exato, vários contextos são diferentes, né? Mas acho que exato, você compartilhar a sua experiência, aquilo que você acredita que pode favorecer a uma educação dos seus filhos, a um sucesso em família, por que não? Por que não passar essa experiência e a pessoa achar, poxa, isso tem tudo a ver, isso é bacana, isso eu absorvo, ou então até como você falou assim, tem coisas que eu não compartilho, porque vai de encontro ao que eu talvez valorize, ou então do que realmente é a minha realidade em família, né? E aí exato. surgiu então o Sucesso em Família. Surgiu o Sucesso em Família com a ideia de não te dizer o que fazer para criar o filho, mas na ideia de te ajudar a potencializar, né? A realmente extrair o melhor do seu filho. Então, esse é o propósito. Massa. E aí, você acha que a educação, de que forma a educação que a gente dá aos nossos filhos pode impactar ou não no comportamento deles? Eu sei que você tem uma formação de administrador e tem uma coisa que a gente, né, enquanto está em sala de aula, pelo menos eu como professor de alunos de administração, que a gente fala que tem na organização que se a gente levar isso em consideração para o ambiente familiar, isso tem tudo a ver. Tem. Lá tem uma relação de que quando você fala que o clima organizacional, ele é influenciado pelo comportamento e vice-versa, né? Então, se você tem, por exemplo, um grupo num setor em que o comportamento dele é um comportamento que agride os valores da organização, de uma certa forma ele vai impactar no clima e contaminar as outras pessoas envolvidas no setor. Eu acho que se a gente pegar um pouco desse conceito que a gente vê em organização e cultura organizacional e trazer para a realidade em família, meio que isso acontece, né? Quer dizer, a educação que a gente dá para os nossos filhos, ela é um reflexo do comportamento deles, ou então ou o comportamento deles é um reflexo, né, de educações até que a gente tem né, dos nossos pais, dos nossos avós. Uhum. O que é que você acha isso aí? Fala aí sobre esse tema aí da... Bom, vamos lá. Eu acredito muito, sim, que as nossas ações, elas impactam diretamente no futuro dos nossos filhos, né? Inclusive, talvez você conheça, Flávio Augusto, né? Um grande bilionário hoje aí, né? Um dos bilionários do Brasil, que tem aí o geração de riqueza. Não, geração de valor. Acho que é geração de valor. Meusucesso.com também, top. E aí ele fala, né?
certa vez ele estava entrando no jato dele com a família, e aí ele falou, decisões certas envolvem um acerto para a família toda. Decisões erradas envolve também um erro para a família toda. Então, assim, sim, as nossas atitudes, elas influenciam diretamente, elas impactam diretamente na criação dos nossos filhos. E isso não é eu acho isso, né? Eu estou trazendo realmente algo que é comprovado, né? E estudos dizem isso. E nada melhor para dizer do que a prática. A prática sua, minha, né? E os outros pais e mães que estão nos assistindo. É muito comum você fazer algo, eu fazer algo, e a criança vai lá imitar aquilo. Né? Já aconteceu a Sarinha aqui de 4 aninhos, tá ali disciplinando, né? Colocando as bonequinhas dela ali, falando, não pode fazer isso e tal, aquela coisa toda. E aí eu e Débora, olha, fala assim, gente, é igualzinho a gente faz. É como se fosse É porque a gente é exemplo, eles estão observando, a criança aprende muito por observação, né? Então, o que Sim, a gente fala vai ser usado contra a gente em algum momento, ou não, não é que vai ser contra, mas que a gente vai ver que realmente fez todo sentido o que você plantou naquele núcleo familiar. sim. E aí eu costumo dizer assim, eu tenho uma máxima, né? Para algumas pessoas pode ser até uma máxima, muito máxima, mas eu gosto de pensar assim. Eu costumo dizer assim que não existe filhos com problemas. Existem pais que precisam de mudança. Perfeito. Não existe filhos com problemas, né? Porque eu escuto, meu filho tá assim, meu filho tá não sei o que, meu filho tá não sei o que. Aí coloca o foco de mudança todo nos filhos. Eles que têm que mudar, né? Eu não. É ele que tem que mudar. Então eu busco pensar dessa forma. Não existe filhos com problemas. Existem pais que precisam de mudança. E isso faz com que eu olhe para mim antes de querer ou tentar mudar o outro, que só faz gastar energia. É verdade. Entende? Então eu olho para mim e penso o que eu posso fazer para mudar essa realidade. É trazer responsabilidade, não culpa. Né? A Sim, culpa nos leva para um sentimento ali de vitimização, de coitadismo. A responsabilidade, ela me leva para uma esfera de aprendizado. Poxa, está acontecendo isso aqui. O que eu posso fazer para mudar? exatamente. A Ou o que eu paternidade, a posso fazer maternidade para é uma contribuir? aprendizagem constante. Sim, Né? A gente aprende, às vezes, errando, né? E errar o que você colocou aí, né? A culpa realmente nos deixa preso a algo de que a gente, coitadinho de mim, ou então você se machuca muito achando que, poxa, como eu sou um péssimo pai, como eu sou uma péssima mãe, mas acaba desviando o foco, quando na verdade o foco é justamente a gente buscar o que é que a gente tem de ponto fraco aí para tentar melhorar essa fraqueza, né? E é. fazer com que a coisa mude. E tem uma coisa, rapidinho, deixa eu Aham, só. Aí, claro. acho que foi o Otávio que me falou uma vez, se a gente pensasse, né, a criança como adulto no ambiente corporativo, novamente eu falando aqui de ambiente corporativo, a gente teria mais possibilidades de acertar. Porque o que é que acontece? A gente, enquanto posição de pai e mãe, a gente fica numa posição de autoridade, né? Mas não pode deixar que essa autoridade vire um autoritarismo. E aí o que é que Sim. acontece? A gente acaba agredindo muito mais verbalmente uma criança, quando na verdade a gente não faz isso no ambiente corporativo. A gente tenta ser educado com as pessoas, o bom dia, o boa tarde, o que é que você está sentindo, qual é o problema? Se a gente pegar essas nossas posturas com adultos na vida, né, corporativa e trazer para a criança, porque a criança também tem sentimento e o comportamento, muito do que ela é porque a gente também traz isso para ela. Então, acho que não só aquela questão do exemplo em si, mas de como a gente lida com algumas posturas, achando que a autoridade está acima da gentileza e de outras coisas que a gente possa aí conduzir a vida familiar. Eu te corrijo. Exatamente, cara. Não, não, você deu um super complemento. Exatamente o que você falou, né? Trazemos esse olhar da forma que nós muitas vezes tratamos o outro, tratamos o outro muito bem, aquela coisa e tal. Aí a criança, muitas vezes, né, ela chora, vou te dar um bom motivo para você chorar, hein? Né? Então, conseguir realmente enxergar isso, sair desse padrão,
né? E aí, só para exemplificar aqui o que eu falei, daquela frase, que não existem filhos com problemas, existem pais que precisam de mudança, ela me faz olhar para mim, né? Eu vou dar um exemplo. Às vezes a Sara, por exemplo, ela tá ali mais agitada e aquela coisa toda, eu começo a pensar, poxa, o que será que está causando nessa essa agitação nela, aquela coisa toda? O que eu posso fazer para ajudá-la? E aí eu pego, a gente tem um exercício aqui em casa que é assim, é uma lei aqui em casa, todo mundo faz com todo mundo, que é o V0, que é a velocidade zero. É uma vez no dia, pelo menos, a gente parar tudo e só olhar nos olhos um do outro. Isso é poderoso, cara. Isso é poderoso. E aí a gente para tudo, né, e olha nos olhos. Então ela tá naquela coisa, eu falo, filha, vem cá. Eu me abaixo, né, na altura dela ali e olho nos olhos. Ali, 10, 20, 40 segundos. Cara, e é impressionante. É impressionante como que o resultado é rápido. Sabe? Eu costumo dizer que uma das formas mais profundas de se amar alguém é olhando nos olhos, cara. E se a gente traz isso para nossa casa, é incrível. Perfeito, perfeito. Um abraço aí para um papá mexicano que está lá do México assistindo o nosso papo aqui. O Júlio também Legal. apareceu, e o Esdras, o Marcão. Tem uma galera boa aí, o Betão do Pai Mala. Gente bacana assistindo. Toda a galera que me segue, segue o Lucas. Lucas, a gente falou muito dessa questão do lidar com as nossas posturas, né? Ela traz um exemplo para que as crianças elas tenham um comportamento assim ou assado. Mas também a gente traz muita coisa dos nossos pais, né? E aí eu sempre vejo que tem gente que, poxa, tive uma experiência muito negativa com meu pai ou com minha mãe e aí eu não quero trazer isso para o meu filho. Ou o inverso também, né? Tipo assim, eu não tive isso, por que você vai ter? Né? Então isso também acontece. Eu acho que a gente precisa, de alguma certa forma, fazer esse filtro. Quando é que a gente percebe que esse filtro ele precisa acontecer? Você acha que a gente precisa constantemente se perguntar, poxa, como é que meu pai fazia? Ou o fato de eu não ter tido isso do meu pai ou da minha mãe, isso pode impactar em como eu vou educar os meus filhos? A gente traz um pouco disso, dessa bagagem, né? Traz muito. Abração, André, do Como Nasce o Pai, eu vi ele aí. Traz muito, cara, traz muito. Na verdade, se nós não fizermos nada, né? Eu só vou ter um filho. E se eu não fizer nada, a tendência é eu repetir igualzinho. É uma tendência, eu não estou falando que é uma regra. É uma tendência. Por quê? A neurociência fala que tudo que eu vi, ouvi e senti na infância sobre repetições, repetido, 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 ou sobre forte impacto emocional, vira uma crença. Perfeito. E aí, quando vira uma crença, forma um caminho neural. E esse caminho neural, né, como se fosse uma ligação, vai me trazer reflexos na fase adulta. As minhas ações na fase adulta vão ser muito fundamentadas naquilo que eu vi, ouvi e senti na infância. Então, se eu não faço nada, a tendência é repetir. Até mesmo daquelas pessoas que dizem assim, isso eu nunca vou fazer com o meu filho, ou eu nunca vou deixar o meu filho passar por isso ou aquilo. E é impressionante que, quando menos espera, tá meio que repetindo, tá fazendo igual. Então, sim, né, respondendo a sua pergunta, influencia sim, influencia muito. E pode ter muita coisa boa, né? Repete as coisas boas, melhora ainda mais aquilo que foi bom, porque com certeza, por mais que talvez uma pessoa diz, minha criação não foi boa e tal, com certeza, né, o seu pai ou a sua mãe deu o melhor dele que eles podiam dar. Tentou ser o melhor deles, né? A gente sempre tá assim, né? A gente sempre tá buscando, não é o troféu de super pai ou de super mãe, mas dar o melhor do que a gente pode ser, né? A gente vai ter toda a dedicação, e você falou essa palavrinha logo no início, a dedicação, né? Porque por mais que você e a Débora fossem inexperientes, foi surpreendente a questão da gravidez lá do Diogo,
Mas você falou, poxa, eu tenho que buscar informação sobre isso, eu preciso aprender como ser pai, a gente precisa aprender como ser família. Então, a dedicação, eu acho que é a palavra mais importante nesse sentido aí. Então, a dedicação do pai e da mãe, eles se dedicaram quanto puderam se dedicar. Então, se de alguma forma ficou faltando alguma coisa que trouxe, né, uma certa, sei lá, um traumazinho ou então algo traumazinho, e não estou tentando minimizar, não. Estou colocando aqui só no sentido que às vezes foi algo que para você foi um Sim. trauma, mas que não foi na visão do pai ou da mãe. E isso não torna eles péssimos pais, né? Eles, como você falou, estavam tentando ser o melhor deles. É o que a gente Exato, sempre está fazendo, né? exato. Tentando... E hoje está muito mais fácil para a gente, né? Ou seja, buscar conhecimento, informação. Hoje realmente não tem bons resultados quem não quer, cara. Né? Quem fica ali naquela lamúria de fizeram comigo, deixaram de fazer. É como eu falei, é focar. A gente falou no início da live, é foca no aprendizado. Pô, errou e tal. Ok. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Vamos trabalhar essa mudança. E aí eu quero dar um exemplo, aqui eu falei de repetições, mas não dei exemplo. Coisas simples, que muitas vezes são passadas de gerações por gerações. São as frases. Tem aquela coisa assim, a criança está brincando, isso não é brinquedo não, menino. Né? Ou então aquela coisa assim, ó, não questiona. Eu vou te dar um bom motivo para chorar. Não, Não é criança não, sim é sim. não é não. Ó, criança não tem opinião, tem que obedecer. Então essas coisas é engraçado, parece que já vem no DNA, né, de quem vira pai e mãe, já começa a repetir essas frases assim. E aí quando cai a ficha, fala assim, poxa, por que não? O que me impede de deixar? Por que não questionar? Pô, questionar é tão bom. Pô, por que não opinião? Claro, é importante sim a criança se posicionar. Quem sou eu para falar que aquilo ali não é brinquedo? Se a criança está brincando, cara, deixa ela. Ela está no momento dela, inclusive, de criação, De de criação. criatividade. Você falou isso, eu estava lembrando de um exemplo. A primeira vez que João Vicente fez uma bagunça aqui em casa com tinta guache, aí eu fiquei estressado porque eu tenho uma certa mania de limpeza. Aí eu falei assim, poxa, tá sujando tudo, não sei o que. Aí Miri, que tá até nos assistindo aí, falou assim, João, qual é o problema de tinta guache? Se a gente limpar, vai sair. Então deixa ele sujar, deixa ele se lambuzar. Porque assim, a brincadeira de João Vicente tem um limite. Tá aqui, ó. A tinta guache tá aqui, ele vai até aqui. Então se pinta todo. Outro dia até postei uma foto aí de como ele estava Eu quase vi, um Thanos de roxo que estava. eu Mas achei massa. depois que ela falou aquilo, foi justamente o que você falou, foi aquele gatilho. Qual é o problema, né? Por que tinta guache não pode ser uma brincadeira? Por que uma panela não pode ser uma brincadeira? Desde que não traga insegurança para a criança, desde que não traga algum tipo de problema, a gente não tem que rever sempre os nossos conceitos do que não é não, ou isso Exatamente. não é brinquedo, ou saia daí, ou ficar toda hora podando, né? E às vezes Exato. eu me pego assim, poxa, agora foi muito exagerado, né? E aí a gente vem para uma segunda pergunta que eu vou te colocar, né? Porque assim, tem pais que são bastante permissivos, né? Porque não é isso que o Lucas está colocando, né? A gente deixa a criança fazer o que ela bem quer, né? Mas você tem que às vezes, ó, vou deixar porque enquanto ele está fazendo tudo que ele quer, eu estou aqui na minha paz, no meu home office, eu fazendo a minha live, eu fazendo aquilo outro. Mas também tem o outro extremo que é, poxa, eu estou sempre podando, estou sempre ali sendo rigoroso, tem que ter horário para tudo, tem que ter horário para tudo, mas eu não posso ser tão inglês assim, ó, são 8 horas em ponto. A gente precisa Uhum. fazer o café da manhã. E daí se passar 10 minutos, e daí que o pão queimou e você vai usar uma outra coisa para fazer naquele momento. Então, tem isso, né? A permissividade versus educação rigorosa. Dá para a gente encontrar um equilíbrio aí? Eu sempre vejo suas dicas em relações do que quanto a né, o quão você ser pai permissivo pode impactar, né, na criança até no futuro. E o inverso também, né? Quanto você ser muito Sim. rigoroso. E aí, dá para encontrar um equilíbrio? Sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, deixa eu só completar uma coisinha aqui, uma pontinha que eu deixei aberta aqui na primeira pergunta, sobre a questão de se repetirmos, né? Aquilo que aprendemos com os nossos pais. Então, só trazer uma solução aqui. Como mudar isso? Como eu posso fazer diferente? Se foi bom, como eu posso fazer ainda melhor? E se não foi tão bom assim, como eu posso ressignificar? Então, o primeiro ponto aqui é trabalhar algo que se chama perdão.
Cara, não tem jeito. Se não liberarmos perdão, parece que é uma mochila de pedra que carregamos. Então, realmente é liberar perdão, entender que eles foram vítimas de outras vítimas, que talvez vai entender a criação deles, né, como que foi, e eles, como pais, deram o melhor deles, né, para nos trazer aqui hoje. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, é buscar ter consciência. É como você falou aí, pô, às vezes eu me pego fazendo isso, às vezes eu me pego também. Eu falei, gente, agora eu fiz igualzinho que meu pai. Então é se pegar, ó, respira fundo, né? Faz diferente, é realmente trazer consciência, buscar fazer diferente. E quando errar, que vai acontecer muitas vezes, é ter a humildade de chegar e pedir perdão para a criança. Tem muito pai e mãe que acha que porque é criança não precisa, entende as coisas e pelo contrário. Então, sim, eu já cansei aqui de chegar para as crianças e falar, filho, me perdoa, papai errou nessa atitude aqui e eu vou me policiar para não fazer isso aqui novamente, realmente me perdoa. Cara, isso é assim, um grande antídoto de cura sobre bloqueios emocionais. Então, só queria deixar essa pontinha aí que achei E foi muito importante. importante, muito importante isso que você colocou, né? Porque a criança não sente, né? A criança sente e sente tanto quanto a gente. E aí a gente às vezes não tá ali na cabeça, a gente tem realmente essa mania de achar que, olha, para a criança tudo tá bom, tudo tá normal, tudo é brincadeira. Não é. Né? Em algum momento você vai se pegar que ele vai se remeter àquela situação. Poxa, mas você não deixou nem eu me explicar. Poxa, você foi grosso comigo, você falou alto comigo. Então, assim, né? Ou então, quando tem criança que fala, porque tem muita criança que não fala, que guarda o sentimento para si, e aí depois isso pode impactar no futuro. Sim. Né? Hoje, o André até falou aí da inteligência emocional. Sim, é importantíssimo. Isso aqui que a gente está falando, né, engloba muito essa inteligência emocional. Que de um tempo para cá, né, tem começado a colocar esse conceito mais nas escolas. Graças a Deus por isso, né? É importante. E, igual, por exemplo, né, aqui em casa, às vezes eu falo alguma coisa, hoje eu tenho esse diálogo, tem mais esse diálogo, por exemplo, com o Diogo, né? Então, às vezes eu falo alguma coisa, né, um tom mais gritando, ou seja o que for, né, com mais euforia, ele vira e fala assim, ô pai, por que você está falando assim comigo? Não gostei da forma que você falou. E aquilo ali já me falou, opa, realmente, peraí. Né? E quando for preciso, eu realmente falo, filhão, né, desculpa, tudo. E traga a instrução, é realmente criar esse ambiente de diálogo. Não é onde só um manda e o outro obedece. E aí nós entramos na pergunta que você trouxe. Há um equilíbrio? Sim, na verdade o equilíbrio é o poder. O equilíbrio é fundamental. É importante nós encontrarmos esse equilíbrio. O equilíbrio entre o sim e o não. Né? Para exemplificar. O equilíbrio entre a permissividade e o autoritarismo. Que eu costumo dizer que é o ponto de autoridade. É aquele ponto que você não precisa de ficar gritando, batendo, xingando para a criança obedecer. Mas uma relação que se constrói com diálogo, com firmeza. Né? Tem muitas pessoas que pensam que criar essa relação é ser bobo, é deixar a criança fazer o que quiser. Pelo contrário. É ensinar a criança a lidar. Né? Então, de um extremo tem a permissividade, que faz a criança, que cria a criança para ser mole, fraca, sabe? Para ser realmente frágil. Isso é a permissividade. E do outro lado, o autoritarismo, que faz com que a criança até, não é respeita, mas até acata por medo. Exatamente. Mas quando também a criança ela adquire uma certa idade e toma coragem, nada mais segura. Ou seja, isso funciona até uma certa idade. Né? Além Quando de chegar na gerar... adolescência, ele vai dizer, pronto, Nossa, agora ninguém manda em mim, eu tenho 18 anos, né? E aí essa relação exatamente. rompe completamente.
Só te cortando rapidinho, porque teve Mili estava aí comentando justamente isso. A gente não grita com o João Vicente aqui, né? Já gritou? Já. E algumas vezes já nos faltou alguma inteligência emocional. Mas, no geral, a gente não grita com ele. E ele é uma criança que ele não admite que ninguém grite com ele, né? Que alguém chame a atenção dele com um tom de voz mais alto, porque os pais dele Legal. não fazem isso. Então, assim, ele já, se alguém gritar com ele, ó, não faça isso, pode deixar que ele vai fechar a cara para você, porque ele não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, né? Mas só foi Legal. um parêntese aqui, porque eu Não, prometi que ela sim, estava fazendo esse comentário. foi E aí ótimo. eu. E isso responde mais uma vez a pergunta, a primeira, né? Sobre o reflexo. Os nossos filhos são reflexos. Então, sim, é possível, sim, né, realmente buscarmos esse equilíbrio. Claro que é uma construção. Claro que é uma construção. E é importante, sim, buscar esse equilíbrio, porque é nesse equilíbrio que está uma relação saudável. É nesse equilíbrio. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um pai ou uma mãe, né, permissivo. A criança está lá chorando porque não ganhou um brinquedo, por exemplo. E aí, o permissivo vai lá e fala assim, não fica assim não, filhinho, né? Mamãe fica triste, papai fica triste também quando você chora. Ou seja, né, aquela coisa de se realmente se colocando, vitimizando. Vem aqui que eu vou te dar tudo que você quiser. Né, aquela coisa em prol. Você está colocando ele no topo, em primeiro lugar, ele que comanda a situação, né? Exatamente. E aí, por outro lado, o autoritarismo, né, aquela coisa assim, eu vou te dar um bom motivo para você chorar. Engole esse choro. O que tem de gente que já engoliu o choro, eu já engoli os choros aí, viu? Engula o choro. Engole o choro. Vai chorar agora com Engole. vontade. Agora ele pode chorar com vontade. Então. Oi. Assim, o filho acha que tudo se resolve só chorando. Aí, ó. Olha aí o Diogo falando. O filho acha que resolve tudo só chorando. Participação especial do Diogo. Muito bem, Diogo. Tem isso mesmo. Às vezes a criança acha que com o choro vai ganhar tudo. E aí Verdade. a criança já usa um pouco essa estratégia, né? Porque já sabe como meus pais, é claro que ela não sabe, meus pais são permissivos, mas ela entende que determinadas posturas que ela toma naquele momento faz com que ligue o gatilho para eles vão deixar agora, eles vão ceder porque eu estou chorando. E aí o problema disso, eu trago isso inclusive dos meus pais, né? Que minha mãe e meu pai sempre falavam assim, né? Minha mãe fala ainda, né? E meu pai já é falecido, mas sempre dizia, a gente precisa criar nossos filhos, porque se a gente for embora, como é que vai ser a situação deles? Então, assim, o problema dos pais permissivos também é quando, por exemplo, você sempre está permitindo que essa criança tenha tudo que quer, que o choro aí, como muito bem colocado pelo Diogo, vai ganhar tudo, e aí de repente você ficou sem pai, sem mãe, e lá fora o mundo não vai te dar porque você está chorando. Você vai aprender a lidar com isso depois, e esse depois vai ser complicado, porque você vai ter que se reencontrar enquanto ser humano que também não tem tudo na bandeja, né? E aí pai, mãe, então, isso que eu trago muito da educação para João Vicente Mille também tem essa mesma visão, é de que a gente cria nossos filhos para o mundo. E para o mundo em que sentido? De que a gente precisa fazer com que o emocional dele esteja bem para que ele possa lidar com qualquer tipo de situação. Não é o choro, não é o grito que ele vai ganhar as coisas. Né? Então foi muito bem colocado aí pelo Diogo, e isso é um reflexo da educação de vocês aí, né? Diogão me ensina cada coisa aqui. Vamos ler esse. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. A amiga e sua esposa colocou, né? Eu odeio a frase engole o choro, ouvi muito. Trouxe da minha mãe que não devo falar. Engole o choro com meu filho. É isso mesmo, cara. É impressionante, né? E vira crença mesmo, né? Às vezes a pessoa, todo potencial, tudo. Eu falo isso no Decifre, como decifrar o perfil do seu filho. Às vezes a criança tem um perfil super comunicativo, aquela coisa, ela gosta de se expressar e sempre escutando, engole o choro, engole o choro, engole o choro. Então são coisas assim, que ainda bem que nós podemos mudar isso hoje, né? Ressignificar. Não somos presos ao passado. O Paz Psicólogo colocou. São coisas que falamos que na grande maioria das vezes fica na cabeça da criança. Agora os pais precisam perceber quando existe uma manipulação dos filhos e esclarecer para eles que esse não é o caminho. Exatamente. Exatamente. E aí entra o diálogo, né? Entra a importância de observarmos.
a gente sabe muito bem quando eles estão querendo ali, né, dar aquela manipulada, aquela coisa assim. A gente sabe muito bem. A gente conhece os filhos que tem, né? Então, eles vão criar suas estratégias, né? É, E se a gente não ficar atento, né, a esse equilíbrio entre ser permissivo e ser muito autoritário, a gente pode perder aí o fio da meada que nos conecta aos nossos filhos, né? O outro extremo que você sim, falou, chega na sim, adolescência, não quero saber mais de pai e mãe nenhum. Mandava sim. eu engolir o choro sempre. Esses dias, né, só para dar um exemplo aqui pro pai psicólogo. Pai psicólogo. Pai psicólogo, isso. Né, esses dias para trás, as crianças agora estão numa coisa de trollar, né? Ah, eu te trolei, e aí brinca com o zoo, né? E a gente se diverte. E aí, esses dias para trás, a menorzinha, a Sara, ela virou e foi na. Acordou mais cedo, foi na cozinha, pegou, acho que foi um chocolate. Pegou um chocolate e mandou um chocolate lá de manhã. E aí, quando a gente acordou, ela deixou prova do crime. ela deixou, ela deixou o papel do chocolate em cima da pia, assim. E aí, a gente, quem comeu esse chocolate aqui? E ela veio toda assim, né? Tipo, convencendo. Ah, papai, te trolei, fui eu. Olha pra você ver. Ou seja, e ali, claro, eu trouxe instrução. Falei, filha, é muito criativa a sua ideia e tal, mas olha só, a gente come chocolate de manhã, tá, né? Minha esposa conversou também. Então é entendermos, estarmos sensíveis, observadores a essa situação. Alguém falou que tá travando. Tá travando aí, galera, no geral? Eu não tô sentindo travamento aqui, não. Pra mim não. Mas perfeita a sua colocação aí. É isso mesmo. Então, e vai aquele negócio, vai que cola. Então, eu tenho que me sair dessa. Se colar, colou, né? E a gente tem que ter essa inteligência para saber até que ponto, né, algo é sério mesmo, né? E se não for sério, a gente tratar como você colocou, né? Questionar. A gente come chocolate pela manhã, né? Ou então, eu já disse que não é para comer chocolate, doce de manhã, não sei o quê. Então, olha como é diferente, né? Olha como a educação ela é diferente, e aí você não está criando uma criança que no futuro também vai ser uma pessoa que vai pegar todas aquelas, né, aquelas frases pesadas, né, e trazer isso para a sua vida lá fora, tanto no ambiente de empresa como na sua própria família. E aí uma coisa, Lucas, eu fazendo agora um gancho aqui na próxima pergunta, é que é importante quando a gente tem essa parceria dentro de casa, né? Porque às vezes você tem assim, às vezes você não comuna dos mesmos pensamentos da outra pessoa, mas assim, o mais importante, né, independente se são pais ou se é uma mãe com a avó que cria uma criança, independente de qual seja a configuração familiar aí dentro de casa, a gente tem que entender que tem que haver uma parceria na educação das crianças em casa, né? Então, assim, não adianta, por exemplo, o Lucas que está colocando aqui todos esses questionamentos, né? Levantando todas essas questões comportamentais, se, por exemplo, a Débora ela não também compartilha, né, desse mesma linha de raciocínio. Então essa parceria ela é importante em casa, né? Como é que acontece aí? Às vezes quem é mais permissivo, né? Quando eu falo permissivo não é que seja direto, mas que algumas situações, poxa, você foi mais mole aqui, ou então você foi mais duro nessa situação, né? E aí, em casa aí, como é que isso rola aí? Pois é, eu acho que sou eu. Eu acho que eu sou esse lado que deixa mais, né? Vamos dizer assim. Esses dias eu até ensinei para os nossos filhos. Eu viro para eles e falo assim, né? Eu virei para eles e ensinei para eles falar assim: ó, quando vocês quiserem fazer alguma coisa, olha as loucuras que eu faço, né? Quando vocês quiserem fazer alguma coisa e a pessoa não deixar você fazer e tudo, vira para ela e fala assim: aqui, deixa eu ter minhas experiências. Lucas, Eu mas falo, vai virar contra você. eu falo, Lucas, mas você tá dando munição, você tá, né? Você tá colocando contra você e tal, mas não é isso. Eu falo isso realmente para buscar estimular o questionar. Eu que me vire para procurar buscar respostas. Eu que me vire e sair da minha zona de conforto, entende? Para deixar ele ter as experiências. Então eu sigo muito essa linha, né? E claro, sempre que preciso eu sou firme, né? E trago firmeza e tudo. Então sim, é muito importante termos termos esse alinhamento, É uma sabe? parceria, né?
É uma parceria. É muito importante mesmo. E o não alinhamento, ele é motivo muitas vezes de desarmonia no lar. Entende? Por quê? Porque se tem um lado que não conversa com o outro, vamos pegar um exemplo, né? Um pai e uma mãe. A mãe deixa mais e o pai é mais duro, vamos dizer assim. E aí a criança, com o tempo, ela já descobre um caminho. Se eu quero alguma Eu vou coisa, por essa brecha aqui, porque essa brecha eu consigo, né? afinal de contas, ela só quer aquilo, né? Perfeito. Então, ela vai sempre ali na mãe. E aí, ou até mesmo os pais criam muito essa realidade também. Isso é importante a gente falar. O pai, homem, né? A criança vai lá tentar um diálogo, buscar resolver. E aí o pai vai lá e fala assim, resolve com a sua mãe. Você sai da responsabilidade, né? Não tô querendo fazer julgamentos, mas quando você fala isso, resolve com sua mãe, você joga toda a carga para ela. Ou quando ela fala, resolve com seu pai, você joga toda a carga para ele. Né? Você tem que ter esse alinhamento mesmo, essa comunicação, essa parceria, para não criar vilões na história e não criar também pessoas que são ali, ó, eu sou inerte a isso, não estou vivenciando isso. Precisa ser dialogado, né? Exatamente. Esse não alinhamento causa insegurança na criança, cara. Ela pode até achar um caminho, mas ela se sente insegura, porque ela não vê uma base sólida. Sabe? Ela vai sempre entender que cria, né, essa trilha. Ela cria essa trilha de que o que eu quero, eu venho aqui. Eu tive muito essa experiência, né? Quando eu estava, meus pais, eles foram separados quando eu era ainda bem novo. Minha mãe casou novamente, me deu um outro super paizão. E aí, só que nesse contexto, quando eu aprontava com ela, aquela coisa toda, a máxima dela era, vou chamar seu pai. Vou contar pro seu pai. Entende? Aquela coisa, tipo assim, por quê? Porque não tinha essa comunicação, né? Então, usava isso para me fazer obedecer, por exemplo. Mas mesmo assim não funcionava. Perfeito. Então, o que eu estou querendo trazer? Que é realmente trazer a importância desse alinhamento. E nós aprendemos uma coisa que na prática mesmo, e colocamos em prática, né? 8, 9 anos já que a gente coloca isso em prática, que é uma regra de ouro. Olha aí, regra de ouro. Regra de ouro. O que o pai fala, a mãe fala. O que a mãe fala, o pai fala. Então, às vezes, aqui em casa, o Diogo ou a Sara, né, chega e pede uma coisa para a Débora, ou fala alguma coisa para a Débora. E ela vira e fala assim, o que seu pai falou sobre isso? Que é diferente de falar, vai lá resolver com ele. Né? Não, se ele falou isso, ok. Beleza. E da mesma forma para mim. Às vezes eles vêm, e muitas vezes que eles vêm, a gente já sabe que ele foi lá, recebeu talvez um não e voltou aqui para tentar angariar um sim. Então, e outra coisa, você ainda fortalece aí uma relação de confiança, né? Porque você está dizendo para ele, ó, eu vou confiar, né? Entre linhas, estou confiando em você. Me diga o que foi que seu pai falou com relação a isso, né? Há um elo de confiança. Você fala para ele, eu confio no que você vai me dizer, né? De uma certa forma, porque eu preciso alinhar com ele o que foi dito, né? Exato. E esse modelo vai exigir do casal um diálogo, um relacionamento. Né? Então, isso é fundamental. O que um fala, o outro fala. Eu posso até errar aqui, como já aconteceu várias vezes, já acontece. Às vezes eu trazer alguma coisa que Débora não concordou, só que na hora ela não fala nada. E depois ela vira para mim e fala, Lucas, não foi legal. Aqui também acontece. Acho que você poderia repensar nisso. E vice-versa. Entendeu? Isso traz segurança. Não é na hora, tipo, aqui acontece também isso, ou quando um ou outro erra, né, a gente não fala, não é assim, porque assim, a criança também não pode perceber que há uma desconexão naquilo, ó, eles não estão se resolvendo ali. Então, se eles não estão se resolvendo, então como é que eu fico, né? Então,
essa postura de você comentar depois, olha, aquilo lá não foi legal, a gente precisa novamente alinhar sobre esse assunto, porque a gente pode estar indo de contra com o que a gente valoriza no nosso núcleo familiar, por exemplo. Sim, Né? Então, é ter exatamente. essa humildade para você depois reconhecer novamente que foi errado, né? E aí você tenta de alguma forma, não também de imediato logo, mas vai ter alguma outra oportunidade que você vai ressaltar aquilo que foi depois alinhado com a sua parceira ou seu parceiro. Aqui o pai psicólogo ele tinha falado alguma coisa lá relacionada ao diálogo, quando você falou do chocolate. E aí eu estou só resgatando aqui uns comentários. Ele colocou, perfeito, o diálogo e a observação é essencial. Nesse momento de distanciamento, percebemos muitos pais que até então não dialogam hoje, estão angustiados porque não conheciam os filhos. Né? A ciranda positiva aí, a Marcela, grande abraço para a Marcela. Ela coloca isso mesmo, pai psicólogo, temos recebido muitas mensagens assim, pais surpresos com a própria rotina dos filhos. Gente, quem quiser mandar pergunta, aproveita para a gente perguntar aí para o nosso amigo aí, o Lucas. Né? A Mari colocou aqui, é uma loucura, a avó pedagoga influencia direto, eu fico dosando. Ainda tem isso, né? Porque às vezes a gente, né, tem aquela velha frase, né? Pai e mãe educa, a avó e avô deseduca. Na É, verdade, o avô e a avó, ele vai realmente mimar mais, o neto realmente é algo que vai ter mimos. A gente precisa também ter um pouco de entendimento disso, né? Não vai entrar em conflito direto. Pô, minha mãe, não faça mais sim, isso, mas sentar com ela e conversar. Olha, mãe, isso aqui não foi legal, não é esse tipo de coisa que a gente tem em casa, não é esse tipo de coisa que a gente discute com o João Vicente. Da mesma forma que Mili com a mãe dela, ó, não é bem assim. Né? Então, é isso que a Mari colocou aí, né? É uma loucura, a avó é pedagoga, ela vai numa linha, a mãe vai na outra. Então, a ideia realmente é fazer essa dosagem, é ir dosando. O André colocou, às vezes é melhor ser feliz do que estar certo. E aí pode ser uma estratégia, né? Desde faz que muito seja sentido. mensurada. Desde que É, seja mensurada, né? Porque o conceito de felicidade pode ser também muito amplo. muito amplo. Exatamente. Deixa eu ver mais aqui. A gente tem mais 6 minutos na nossa live. Bora aproveitar para que alguém tenha algumas perguntas para fazer para o Lucas. Eu te cortei, Lucas? Você estava fazendo uma... Não, não. É uma coisa que você falou da questão dos avós para com os pais, né? O que que acontece na maioria das vezes? O pai, né, ele vai lá e ele cresce, né, nasce a criança e ele fica para a criança, né? Fala papai, fala mamãe, estimulando a criança a falar. E aí ela cresce mais um pouquinho, ele já começa a falar assim, pô, mas você está falando demais. Não, não, vamos parar. Não, é o famoso engole o choro, não questiona, isso não pode, isso não deve, parará pro. E aí, cresce mais um pouquinho, né, nessa questão de que a sociedade chama de adolescência. Depois nós podemos até falar um pouco mais sobre isso, mas eu não gosto muito de chamar o adolescente de adolescente, porque tem estudo que fala que o adolescente vai até os 24 anos. Pô, me ajuda aí. 24 anos a pessoa, no meu entendimento, já tem que estar fora de casa, trabalhando, buscando formar a família dela. Então é uma linha tênue. Mas enfim, vamos trazer para cá. Aí ficou adolescente, tal, seus 12, 13 anos ali, e aí acontece o quê? O pai começa a estimular de novo. Pô, mas meu filho não fala comigo, né? Mas, poxa, Não se abre, fica não, retraído, não sai do quarto. não se abre, aquela coisa toda. E aí o que que isso, na verdade, acontece? Muitas pessoas, em prol de uma vida melhor para a família, seja o que for, né, a qualquer custo, pensa assim, quando eu tiver isso, isso e isso, aí eu vou dar o tempo de qualidade que os meus filhos merecem. Quando a gente, de fato, estiver nessa posição, aí sim vamos ser felizes. Só que isso é muito perigoso, porque o tempo mais precioso que eles precisam de nós é nessa primeira fase. E tentar inverter isso é um grande problema. E aí, pegando, né, a questão dos avós, o que acontece na maioria das vezes? Pais que muitas vezes não conseguiram, que inverteram isso, né, não deram atenção ali na infância, tentou na adolescência, enfim, aquela coisa. E aí, quando vira avó ou avô, Quer tenta aproveitar esse tempo. aproveitar esse tempo perdido.
Até mais ou menos assim que funciona. E faz todo sentido, né? Eu vou agora ser avó, não, vou ser a mãe que eu não fui para os meus filhos na posição de avó, né? Tipo, eu vou ser aquela mãe que eu deveria ter sido com meus filhos, mas na postura de avó. E às vezes tem até vó que fica. Outro dia eu recebi um comentário de alguém e falando, porque sempre chama a filha, vamos, mamãe, mamãe, pô, você é avó, você não é a mãe. Então, assim, essas situações, né? Até disso pode impactar numa relação do núcleo familiar. Poxa, chama a criança se ela é sua neta, você vai chamar de neta, não de filha, né? Uhum. Tô dando esse exemplo aqui só para colocar o quão, né, você ser... Não é que a gente vai aqui torturar, botar, os avós, né, são permissivos demais, não é nada disso. A gente também tem que entender o lado deles, né, que a gente vai ser avô e avó, mas ao mesmo tempo a gente precisa de uma certa forma fazer com que eles entendam que, olha, até tal momento você pode interferir na educação do meu filho nesse sentido, porque aqui, na verdade, eu estou ressignificando algumas coisas que eu aprendi enquanto filho, né? É a tal da ressignificação. Isso não foi legal lá atrás para mim, não quero que traga isso para o meu filho ou minha filha, né? E é isso aí. Lucas, eu tô adorando esse papo contigo, né? É muito bacana. O Lucas, ele é um cara muito... Aí é uma prova de que a questão da idade não tem nada a ver, né, com maturidade. A gente viu a participação especial do Diogo falando justamente né, de coisas que é um reflexo da educação de vocês em casa. Eu quero agradecer a todo mundo que estava nos assistindo. E quero agradecer imensamente ao Lucas, e agora eu passo a palavra para o Lucas. Temos só uns 15... Eu estava contando 2 minutos, mas na verdade são menos, né? Menos segundos. Então, Deus abençoe a todos vocês. Gratidão por esse tempo aqui.